reunidos aqui no cenáculo de amor. Olá, queridos participantes das comunidades das células. É uma alegria nos encontrarmos aqui e a gente está prestes a iniciar um período muito importante na igreja, que é o tempo da Quaresma. Todo ano a gente vive a Quaresma, na verdade, porque a gente tem, uma compreensão de que existe uma história sagrada e uma história cronológica, digamos assim, e aí o tempo de Deus ele sempre vai tocando o nosso tempo. E a liturgia é isso, a gente consegue acessar esse tempo de Deus que toca a nossa realidade e a partir disso também ter o nosso coração transformado, receber a vida nova que vem de Jesus, que a gente já recebeu na verdade no nosso batismo. Mas a gente precisa ir renovando ou dando espaço à graça de Deus para que ela possa agir na nossa vida, né? Então a gente começa agora esse período da Quaresma, que é um período importante, sobretudo para a nossa conversão pessoal e comunitária. Então eu queria sugerir para vocês, nessa primeira semana do mês de março agora, da gente refletir sobre a palavra de Deus. Está no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, dos versículos 41 a 50. É um texto bastante forte, exigente. Vocês vão começar a ler, já vão se lembrar ali, né? Porque fala da questão de tirar o olho lá, de arrancar a mão, o pé, né? Então é bem forte esse texto. Mas, por causa disso também, ele serve bastante para a nossa conversão, né? Porque senão a gente fica parado no mesmo lugar e não se movimenta nunca, né? E para a gente se converter, a gente precisa se colocar em movimento. Então vamos fazer uma reflexão sobre esse texto. Ele é bastante interessante, deixa eu pegar a palavra de Deus aqui, porque ele começa falando que Jesus ele fica preocupado, né, com a questão do escândalo, diz que a gente tem que estar atento a isso, e depois fala de se a mão leva a pecar, a gente tem que cortá-la, ou se o nosso pé nos leva a escandalizar alguém, é melhor também cortá-lo, e se o nosso olho também nos leva a pecar, melhor a gente arrancá-lo do que a gente se deixar levar por essas situações da nossa vida e acabar se perdendo e não receber o reino dos céus. E depois ele continua dizendo, aí que vem algo muito interessante, né? Que a gente precisa ser salgado com o fogo. Olha só. Mas aqui, não o fogo no caso da geena ou do inferno, como Jesus falava nos 2-3 versículos anteriores, mas o fogo do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, o sal é bom, mas ele pode também perder o seu sabor. Então ele tem várias imagens aqui nesse texto que nos ajudam na nossa reflexão. A primeira delas, então, é a questão do escândalo. A gente tem que ficar muito atento para testemunhar a presença de Jesus no mundo. Se ele transformou a nossa vida, é isso que a gente tem que anunciar. E aí pedir ao Senhor a graça da conversão cotidiana para a gente também não escandalizar alguém, né, com a nossa falta de testemunho. E depois ele nos diz que a gente tem que então estar atento os caminhos que a gente toma com a nossa vida, então a questão do nosso pé, para onde ele nos leva, das ações que a gente realiza, a nossa mão, aquilo que a gente faz, e o nosso olhar, como a gente olha para o outro, como a gente olha para nós mesmos. E aqui é bem interessante porque o olho, a gente diz que os nossos olhos são as janelas da alma, né? Então a gente também consegue olhar o interior de uma pessoa através dos olhos. Então como está o seu interior? Então Jesus ele toca algumas dimensões fundamentais da nossa vida e da nossa maneira de ser. E aí nos mostra que o fogo do Espírito Santo de Deus tem que tocar toda a realidade do nosso ser para a gente se converter de fato. Esse fogo, ele diz que a gente tem que ser salgado no fogo, né? Por quê? Porque é o sal quem tempera. Então é o Espírito Santo de Deus que vai temperando a nossa vida. E aí nos recordamos de uma outra virtude a partir disso, a virtude da temperança. Então o cristão é aquele que vive a temperança, procura ser equilibrado em tudo que faz e na maneira de ser também. E no final diz que cada um de nós tem que tomar cuidado para que o nosso sal, a nossa maneira de ser no mundo, não seja também insípida ou não se torne um sal que seja insosso. Mas a gente precisa temperar o mundo. Então a conversão pessoal de cada um
deve nos levar a ser sinais da presença de Deus no próprio mundo, sermos sal da terra e luz do mundo, né? Então olha como que esse texto é bem interessante, né? Ele parte de uma realidade exterior, a partir do testemunho, que é uma realidade interior, nos convida a essa conversão pessoal da nossa maneira de ser, de agir e para onde nós vamos, e o nosso interior mesmo, o Espírito Santo de Deus que habita ali, e depois nos convida novamente a sermos sinais da sua presença no mundo, sermos sal da terra e luz do mundo, como nos recorda uma outra passagem também. Então esse texto é muito importante para a nossa reflexão e para esse período que nós vivemos de conversão pessoal e comunitária. E aí trago para vocês aqui algumas perguntas para nos ajudar aqui, sobretudo, a refletirmos. Então a primeira delas é: como que tem sido a sua caminhada de fé? Você faz ou tem o costume de fazer o exame de consciência? Ou você ainda não percebeu a importância do exame de consciência? Você faz cotidianamente, tem essa prática no seu dia a dia? Ou nem sabe muito bem como é que se faz o exame de consciência? De repente, se tiver alguém aí na comunidade, no grupo, que possa partilhar um pouquinho como que é um exame de consciência, também ajudaria, né? Então é algo muito importante para a gente retomar agora nesse período quaresmal. Segunda pergunta: você percebe que a palavra de Deus ela tem a força de transformar a sua vida? Ela de fato é sal que tempera, que ajuda você a encontrar o seu equilíbrio? Ou a palavra de Deus ainda não conseguiu tocar a sua vida, o seu coração dessa forma? E se sim, você tem algum exemplo de algum texto bíblico que te ajudou particularmente em alguma situação? E depois a terceira, mais do que uma pergunta, na verdade é uma sugestão. A gente na comunidade salesiana, em várias comunidades, mas na nossa, eu conheço a nossa, né? Então, como salesiano de Dom Bosco, a gente sempre se reúne e procura criar uma penitência comunitária. Sei que muitas famílias também fazem isso, né? Mas na nossa comunidade a gente também faz. E aí a gente procura realizar aquela penitência durante o tempo quaresmal e depois, até se for, por exemplo, deixar de comer uma sobremesa, etc., a gente pega o dinheiro que foi economizado e faz uma doação à caridade, né? Então, que tal vocês pensarem em uma penitência comunitária na sua célula também, para vocês cumprirem juntos, se ajudarem nessa caminhada de fé e, se de repente for o caso, até realizar um ato de caridade com aquilo que for economizado, né, entre vocês. Pode ser algo material ou não, então fica aí a critério da criatividade também de cada participante aí da célula, para vocês chegarem numa penitência comum. Eu acho que faz muito bem pra gente, né? A gente não pensar só a nossa penitência pessoal, mas a gente se preocupar também com a nossa conversão comunitária. Enquanto comunidade cristã, nós temos que estar muito atentos a isso. E agora a gente está num período também que o nosso Papa está um pouquinho doente, né? Um pouquinho não, bastante, né? Está hospitalizado. Então vamos rezar por ele, pedir para que o Espírito Santo de Deus, que é doador de vida, que é Espírito vivificante, renove nele também a saúde e lhe dê forças para retomar suas atividades. É obrigação de cada cristão rezar pelo Papa, ele que cuida de cada um de nós, nos ajuda a viver a nossa vida de fé, de discipulado e missionariedade, ele que preserva e cuida da comunhão na igreja, então a gente tem que rezar por ele também. Reze pelo Papa nas suas orações pessoais, mas agora também no final, né, neste momento das células, vamos fazer a nossa oração por ele, pedir que essa bênção também alcance a sua vida e renove nele a sua saúde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e que vos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom encontro, gente.